Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. A minha proposta é mostrar a vocês, nessa noite, que às vezes nós mudamos até o nosso corpo de lugar. Nosso corpo passa a frequentar novos ambientes, mas a nossa mente não vai junto com ele. Quando nós vamos fazer parte do reino de Deus, nossa mentalidade precisa entender o que é o reino, para que possamos viver como um cidadão do reino. É assim que a Bíblia nos ensina. Onde? Em qualquer lugar que estivermos. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele vai explicar no poço de Jacó algo preciosíssimo. Ela diz para ele: vocês dizem que Jerusalém é o local de adoração. Nós ouvimos que a adoração deve ser feita nas montanhas de Samaria. E Jesus disse: ora vem, mulher, que nem nesses montes em Jerusalém, nem em Samaria adorareis o Pai, porque um adorador não tem lugar para adorar, ele adora onde ele estiver. Amém? Ele transforma o lugar onde ele está num ambiente de adoração. Então nós precisamos mudar a nossa mente para que consigamos viver segundo a proposta do reino de Deus. Às vezes trazemos o nosso corpo todos os cultos para a igreja, mas nem sempre com o corpo vem a mente. Nem sempre com o corpo vem a atenção. E aí a Bíblia diz: este povo me busca com seus lábios. É só uma questão presencial, mas o coração deles está longe de mim. Então, se eu vou fazer parte de um reino, eu vou sair de uma democracia para uma monarquia. Eu vou sair de um ambiente onde eu poderia fazer o que eu queria, onde eu era livre para fazer o que queria, ainda que tivesse que arcar com as consequências. Mas agora eu vou viver num ambiente de monarquia, onde tem alguém que é soberano, alguém que é dono de tudo. Porque numa monarquia, o rei é dono de tudo, os súditos não têm nada, nem a vida dos súditos pertence aos súditos, tudo pertence ao rei. Como nós nunca, pelo menos há gerações, nós não vivenciamos isso, nós temos muita dificuldade de entender essa proposta do reino e temos uma mentalidade do reino. Por isso você tem muita gente aqui dentro trazendo o corpo, mas não trazendo a mente, e você encontra algumas pessoas lá fora que não trazem o corpo, mas já têm a mente. Então tem gente lá fora vivendo mais o reino de Deus do que algumas pessoas aqui dentro. Isso é lamentável. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês, certo? Tem 7 pontos aqui, eu vou ter que atropelar bastante, porque esse culto é bem curtinho. Mas a primeira coisa que eu vou ter que entender, se eu me converti, é de quem é o reino. De quem é o reino? O reino é de quem? É da Assembleia de Deus? É do Projeto Recomeçar? É da Universal do Reino de Deus? É do Edir Macedo? Do Silas Malafaia? De quem é o reino? Será que eu sei de verdade de quem ou a quem o reino pertence? Ou não? Então eu vou começar por esse texto, Mateus 21, 33. Coloca na tela, por favor, eu vou ler bastante, mas nesse eu falo um pouquinho. Escute outra parábola, ou escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles.
Por último, o dono da vinha enviou-lhes seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção nessa lição. Arrendamento. Ok? Jesus está usando algo que é muito fácil dos homens entenderem ali. O que ele tem? Um homem que tem terras, mas que não consegue produzir nelas. E o outro que quer produzir, mas não tem terras. O que ele faz? O que quer produzir, mas não tem terra, arrenda a terra daquele que a tem. O arrendamento não dá o direito, certo? Ele não passa a ser dono da propriedade. Ele apenas é um parceiro. Ele vai trabalhar nessa terra, cultivar, ele vai fazer tudo nessa terra, e quando ele colher uma parte da colheita, certo? Pagará ao dono da terra. Então é isso que está acontecendo aqui. Só que Jesus está dizendo que tudo foi feito. Mas quando o dono da terra manda seus homens irem cobrar a parte dele, aqueles que estavam trabalhando na terra não quiseram pagar. Ele então manda um número maior e eles não pagam. Então o dono da terra diz: então eu vou mandar meu filho. Já que eles não estão reconhecendo a minha autoridade nos meus criados, eu vou mandar meu próprio herdeiro. E quando o herdeiro chega, eles matam o herdeiro. Bom, nós vamos olhar para isso de uma forma muito simples e rápida neste momento. Estamos diante de alguém que de tanto trabalho, de tanto afinco, de tanto cuidado com a terra, esqueceu de algo muito simples, que a terra não era dele. Eu preciso saber de quem é o reino que eu vou trabalhar, o reino que eu resolvi fazer parte, de quem ele é. Eu preciso saber, porque tem pastor achando que o reino é dele, tem irmãos achando que o reino... Aliás, tem irmãos que acham que a cadeira é dele. Imagine o reino, certo? Então pare e pense, olhe com carinho, de quem é o reino. Nós vamos olhar dois textos, Mateus 3:1. Aquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês: o reino é de quem? O reino é de quem? O reino é de quem? Então o reino é de Deus. Que isso fique claro, tá certo? Nunca esqueça isso. Pastor, quando eu... Será que eu já confundi isso, achando que o reino é meu e não de Deus? Pode ser. Pare para pensar. Se o reino é de Deus, ele pode pedir que façamos, né, o que ele quiser. O reino é dele. Nos colocar onde quiser, sim ou não? Sim ou não? Porque o reino é dele. O reino é dele. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos imaginar alguém. Tem alguém aqui que trabalha numa instituição bancária? No Bradesco, Itaú, alguma coisa? Se tiver alguém, né? Tem alguém assim? Só que eu queria usar como exemplo, mas não é ofensa, não. Fica com medo, não. Tá certo? Não tem, não. Mas vamos pegar aqui. Vamos dizer que nós tivéssemos aqui um funcionário do Bradesco. Tá certo? Ele trabalha para quem? Para o Bradesco. Onde? Onde o Bradesco precisar dele. Às vezes está numa agência em Duque de Caxias, vai para uma agência em Jacarepaguá, vai para uma agência em Saracuruna, vai para uma agência em Santa Cruz da Serra. Por quê? Porque todas essas agências têm o mesmo dono. Quem é? O Bradesco. Mas em algumas dessas agências nós vamos encontrar, certo, funcionários terceirizados no ambiente de segurança e limpeza. Eles trabalham no Bradesco, sim ou não? Mas eles trabalham para o Bradesco, sim ou não? Não, eles trabalham no Bradesco, mas não trabalham
para o Bradesco. Você consegue entender a diferença de trabalhar no reino e de trabalhar para o reino? Tem gente que trabalha no reino, mas trabalha para si, não trabalha para o reino. Eu tenho que entender. Hoje eu estou pregando, amanhã eu não vou estar. Eu estou ouvindo, certo? Por exemplo, se eu tenho um músico que ele pensa que o reino, ou ele não trabalha para o reino, o que acontece? Ele só trabalha no reino. Então ele acabou de fazer a sua apresentação, ele não quer ouvir a palavra, ele não quer participar de nada. Por quê? Porque ele não trabalha para o reino, ele trabalha no reino. Tá certo? Então é muito diferente. Eu preciso entender isso. O reino, ele é de Deus. Repita comigo, o reino é de Deus. Eu não posso me estender muito. Tá? Segunda perguntinha fácil. Para quem é o reino? Nós já sabemos de quem ele é. O reino é de quem? Agora, para quem ele é? Para quem é o reino? Vamos lá? João 1:11. Coloca na tela, por favor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vamos lá? Mas a todos quanto? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, a saberem o que lhe creem no seu. Então vamos lá. O reino é para quem? Para quem? Todos. O reino é para quem? Fala, sei que é difícil. O reino é para quem? Ele é de quem? E ele é para quem? Isso. O reino é para todos. É para quem você gosta, é para quem você não gosta. É para quem você acha que deveria entrar. É para quem você não acha que deveria entrar. E graças a Deus que o reino não é seu. Porque se ele fosse seu, talvez nem eu que estou aqui falando entraria. Porque se fosse por merecimento, ninguém vai. Mas o reino é para todos. Todos quantos receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Todos. Ok? Então, o cara está lá bêbado na esquina, o camarada está vestido de um jeito que não deve, o cara está fazendo o que não deve, não interessa, o reino também é para ele. Pronto. Por quê? Porque o reino é de Deus e Deus resolveu oferecer a essas pessoas, mesmo sua sogra, mesmo aquele vizinho seu chato, mesmo aquele camarada que está muitas vezes fazendo mal em alguma situação, o reino de Deus é para todos, e Jesus vai mostrar isso. Primeiro ele pega 12 discípulos para falar para quem? Para os judeus, porque o reino era para os judeus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas o reino é só para os judeus? Veio para o que era seus, mas os seus não. Mas a todos quanto? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de. Então agora o reino vai mais além. Certo? Então Jesus vai a Samaria. Porque ele quer salvar Samaria. Mas ele não tem discípulo para falar em Samaria. Então o que ele faz? Ele muda a vida de uma samaritana. Preste atenção. Ele muda a vida de uma samaritana. Por quê? Porque seus discípulos vão à cidade cheio de tudo aquilo que Jesus ensinou. Eles vão à cidade, compram comida e não pregam para ninguém a salvação. Não pregam. Enquanto eles estão lá, Jesus está conversando com uma samaritana, com a vida toda bagunçada. A mulher já teve 5 homens. Está no 6º, uma piriguete. Na nossa linguagem, sim ou não? Você queria a sua mulher andando com a mulher que já teve 5 homens? Você queria seu marido perto de uma dona dessa, que não pode ver um homem? Gostaria sim ou não? Ela seria membro da sua igreja, diaconisa. Fala sério. Você colocaria ela como líder de ministério? Colocaria nada. Uma dona bagunçada, uma piriguete dessa. Pois é, mas ainda bem que o reino não é teu, é dele. Ele foi lá, pegou a dona, encontrou com a dona, falou: dona, a senhora tem que mudar de vida. Eu sei quem a senhora é, a senhora já teve 5, está no 6º. Ela falou: nossa. A conversa vira adoração, ela vai na cidade, chega lá na cidade para pregar para os caras de Samaria e falou: aí rapaziada, encontrei um homem. Imagina o que eles pensaram. Falar alguma coisa nova, dona, porque homem é a especialidade da senhora. Você está rindo, mas o assunto é sério.
Mas ela chegou agora lá com a vida transformada, sim ou não? Então ela deve ter falado, aí vou logo avisando, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega nada, estou sob nova administração e vão embora. Deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus era para os samaritanos? Sim ou não? Era para os judeus, sim ou não? Pois é, porque o reino é para todos. Entendeu? Então vai chegar gente bagunçada na igreja, pinguçado. Esse dia eu fui pregar num culto, fui pregar sobre Eucana. Quando eu falei Eucana, um cara que estava na frente falou comigo, pastor, Eucana. Amém. Eu falei, não é isso não, maluco, eu estou aqui não, sou pinguço. Mas é pra gente que é homem, vem vestido de mulher, que a mulher vem vestida de homem. Tem gente que vem cheio de gato, vem doidão, que deu uns tecos. Vem vestido esquisito. Você está entendendo? Mas o reino de Deus é para todos. Aí Jesus vai lá do outro lado, Decápolis, Transjordânia, do outro lado da Jordânia, lá do leste do mar da Galileia. Lá não tem comida para os discípulos, lá não tem nada. O que tem lá? Um cara pelado, doidão, o tal do gadareno. E Jesus foi lá. Por quê? Porque o cara era um influencer. Todo mundo conhecia o cara. Ele tinha discípulo para pregar em Decápolis, sim ou não? Ele não tinha para pregar em Samaria, ainda mais naquela terra. Mas o que ele fez? Foi lá e pegou alguém daquela terra. Eu tenho uma visão bem estranha para a maioria das pessoas. Para mim, Deus transforma você para você mudar seu mundo. Não tem cabimento pegar alguém de um mundo, tirar ele deste mundo. Quando eu estou falando mundo, eu estou falando mundo de convivência. Porque quando o endemoniado falou com Jesus, me deixa ir contigo, Jesus disse, não, eu não vim aqui para tirar você daqui, eu vim aqui para ficar em você aqui. Vá para os teus e mostra para ele. Você está entendendo? Por isso que eu acho a maior besteira quando alguém se converte. Você pega alguém da música, um sertanejo que se converte, eu acho uma tolice tentar tirá-lo daquele ambiente. Eu acho que ele deve vir para um discipulado, aprender que tipo de letra de música vai cantar, que tipo de roupa vai passar a vestir, que tipo de vocabulário vai ter que fazer agora e utilizar. E nós vamos instruir ele, encher ele do Espírito Santo aqui e vamos enviar para lá, para que aquele mundo seja mudado por aquilo que ele recebeu aqui. Você está entendendo? Porque o reino é para todos. Então é importante que nós entendamos isso. O reino é de quem? O reino é para quem? Para todos, isso. Depois eu falo mais no segundo. Repita agora no ponto 3. Fala assim, o reino é maior do que eu. Isso. Você precisa entender isso também. O reino é de quem? O reino é para quem? E o reino é maior do que? Então, o reino é maior do que eu. Ok? Ele é maior que você. Então, eu preciso entender isso. Tem dia que eu venho para cá para pregar com vontade de chorar. Estou cheio de problema, estou enfrentando dificuldade. Mas eu venho para cá e eu prego. Às vezes você vai para casa rindo e eu vou para casa chorando. A turma do louvor, eu sei que muitas vezes está aqui e só Deus sabe como é que vocês estão aqui. Os obreiros que estão aí, as dificuldades que vivem. Mas nós viemos para cá, a turma da mídia e todos que trabalham, que servem. Mas por que nós viemos para cá? Porque o reino é maior do que nós. Ele é maior do que eu. Então não interessa o que eu estou enfrentando. O reino é maior do que eu. Vamos lá, João 3,30. Convém que ele e eu. Isso. Por quê? Isso é João Batista que está falando. O que ele está dizendo é: vem aí, e o que está aqui é algo que é maior do que eu. Jonas não queria pregar em Nínive. Ele não concordava com o que Deus ia fazer em Nínive. Ele não queria levar a palavra para que aquele povo de Nínive se arrependesse. Eles não mereciam, na ótica de Jonas, receber perdão de Deus. Então Jonas não quer ir, mas Deus mostra que o reino que ele tem a fazer é maior do que Jonas, é maior do que João Batista, é maior do que eu. Pare e pense, o Jesus humano, ele é menor que o reino. Você vê quando ele vai orar a Deus: Pai,
Se possível for, aparta de mim este cálice. Ele ouve um não, porque tem algo para ser implantado. E o que vai ser implantado é maior do que o Jesus humano. Então o reino, ele é maior do que eu. Você consegue entender isso? Então, deixa eu usar um exemplo. Às vezes você senta sempre no seu lugar. Mas aí você chegou atrasado, alguém sentou. Certo? E tem gente que fica bravo se sentar no lugar dele. O que essa pessoa faz? Ela não sabe o que é reino. Porque se ela soubesse o que é reino, ela ia sentar no outro lugar e ia falar assim: Senhor, aquela pessoa que está sentada lá, está sentada no lugar que eu sento sempre. E todas as vezes que eu sento lá, Senhor, eu sinto a sua presença, eu sinto um arrepio, eu escuto a sua voz, eu vejo cura, eu vejo o anjo. Então o Senhor dá experiência para ela, a mesma experiência que eu tenho. Porque às vezes, sabe por que gente senta no teu lugar? Ou senta mais bem posicionado que você? Porque naquele dia ele está precisando, está mais perto de onde as coisas estão acontecendo, tem menos experiência. Então eu preciso entender que o reino é maior do que eu. Entende? O reino é de quem? O reino é para quem? O reino é maior do que quem? E quarto, repito, o reino é tomado à força. É isso aí. Olha o que diz esse texto, Mateus 11:12. Coloca na tela. Isso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Presta atenção, reino dos céus. Mas pastor, a salvação não é pela graça? Sim, mas ela não é de graça. Nós vamos ter que nos esforçar. Força para parar de pecar, força para controlar seus impulsos, força para estabelecer suas reações diante daquilo que nós vamos enfrentar. Por quê? Olha esse texto, Gálatas 5:17. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então não basta querer fazer. É lógico que todo mundo aqui quer ser santo, todo mundo aqui, certo, quer andar perto de Deus. Mas segundo a palavra do Senhor, certo, eu tenho problemas. O apóstolo Paulo disse isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero este faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós temos que aprender aqui que o reino é tomado à força. É assim que funciona. Eu tenho que ser forte para cumprir, certo, um comportamento que mostre para todos que eu sou um cidadão do reino. No meu casamento, nos meus negócios, em todos os ambientes. Eu preciso entender isso, e isso só é feito de verdade com muita força. Ah, mas eu não tenho força para fazer. Então você vai ter problemas. Eu preciso entender que o reino é tomado à força. Eu vou ter que ter força. Qual é o seu problema? Você gosta de beber alguma coisa? Vai ter que ser forte para não beber. Você gosta de usar algum tipo de droga? Vai ter que fazer força para não usar. O que você tem uma compulsão forte para uma sexualidade ativa? Vai ter que se controlar. Qual é o seu problema? É pornografia? Vai ter que ser forte para fugir disso. Você vai ter que usar de força, não tem jeito. É assim que funciona. Então o reino é tomado à força. Quinto, descubra como anunciar o reino. Essa é outra questão também importantíssima. Cada um de nós representamos um mundo, não sei o seu. Aqui tem a turma do mundo da política, do mundo dos negócios. Tem gente que vive num mundo onde o tráfico está na porta. Tem gente que vive num ambiente em casa onde o mundo envolve religiões de origem afro. Eu não sei qual é seu mundo. Eu sei que nós não estamos no mesmo. Isso aí é uma verdade, certo? Porque quando tudo isso acabar, você volta para o seu. Seus vizinhos não são os meus, sua família não é a minha, seus amigos não são os meus. Então isso é seu mundo.
Você tem que ir para o seu mundo, municiado e aprendendo que este mundo cujo qual você pertence, não sou eu que vou mudar. Os discípulos não mudam Samaria e a samaritana não muda Jerusalém. Quem muda Jerusalém são os discípulos, quem muda Samaria é a samaritana, quem muda Decápolis é o ex-endemoniado. Quem vai entrar e subindo para a Europa é o apóstolo Paulo. Porque cada um é levado para mudar seu mundo. Então é importante que você entenda isso. Você foi inserido no meio, num reino, tá certo. Ele é de quem? Ele é de Deus. Ele é para quem? Ele é para todos. Ele é maior do que eu. É assim que funciona. Ele é tomado à força. Mas agora eu preciso saber em que ambiente eu estou, para que eu possa pregar este reino, ou levar este reino, que não é só para você, viu? A Bíblia diz que aquele que tentar ganhar sua vida vai perdê-la, mas aquele que estiver disposto a entregar sua vida à expansão do evangelho, esse vai ganhá-la. Então agora o próximo ponto é: descubra como anunciar o reino. E aí Jesus deu uma grande lição que eu vou mostrar a vocês. Mateus capítulo 13, verso 47. Vamos lá? O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixe de toda espécie. Preste atenção. Onde Jesus está? No litoral. Com quem ele está falando? Com pescadores e com moradores da área litorânea. O que ele está pregando? O reino dos céus, o reino de Deus. Então o que ele faz? Ele vai facilitar a comunicação para os seus ouvintes. Então o reino dos céus, gente, é semelhante a uma rede que vocês veem o pescador todos os dias chegarem pela manhã. O que ele faz? Passa a rede, puxa com os barcos até a terra, e quando chega, está ali o cesto, ele olha o peixe, o tamanho e a qualidade, e os que são escolhidos vão para o cesto, os que não são voltam para o mar. O que ele está dizendo? Há um processo seletivo no reino de Deus, onde nem todos entrarão, apesar do reino de Deus ser para todos. Ele está falando com pescador, sim ou não? Linguagem de pescador. Mas volta um pouquinho no verso 45 do capítulo 13. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Agora Jesus não está falando com pescador. Agora ele foi para o mundo do empreendedorismo. Ele está falando com homens de negócios. Então ele muda seu vocabulário, ele muda sua abordagem. O reino é o mesmo, o interesse é o mesmo, mas a aplicabilidade da palavra mudou. Por quê? Porque seu ouvinte mudou. Você precisa saber quem você foi chamado para falar. E mais do que isso, qual é, certo, a estratégia que você vai usar. Porque agora, se ele está falando com o negociante, então ele, certo, está falando de um bom produto. Procura boas pérolas. Porque se o ouvinte mudou, a mensagem permanece, mas a abordagem, ela muda. Vamos para Lucas, capítulo 13, verso 19. Vamos lá. É semelhante o reino a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, que cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninham-se dos seus ramos. Preste atenção. Agora Jesus vai para a agricultura. Agora ele está falando com a turma da terra. Então não é peixe, agora não é pérolas, agora é semente, certo? Agora é árvore. O que ele está fazendo? Pregando o mesmo reino. Mas se o ouvinte muda, Jesus muda a abordagem. Você sabe, talvez por isso você não tenha tanto sucesso. Talvez por isso você fale muito com seu marido, muito com seus filhos, muito com seus parentes, e você não tem resultado quase nenhum. Primeiro porque talvez o que você leva para mudar os outros sequer foi capaz de mudar você mesmo. A samaritana muda Samaria, sim ou não? Mas antes de mudar Samaria, o que ela ouviu mudou a quem? Ela. O ex-endemoniado mudou Decápolis, sim ou não? Jesus volta 2 anos e meio depois. Marcos 7, a partir do verso 51. Segunda multiplicação dos pães é feita em território, certo? De Decápolis, onde tem mais de 4.000 pessoas, sem falar mulheres e crianças, para ouvir Jesus. Quem é que ficou lá? Um camarada.
E por que é que Decápolis mudou? Porque o evangelho que mudou Decápolis, antes de mudar Decápolis, mudou o mensageiro de Decápolis. O cara mudou de vida. Então Jesus está mostrando isso. Acaba isso aqui, você vai para o seu mundo. Eu vou para o meu. Amanhã eu estou no meu mundo, pregando num teatro, certo? Em Curitiba. Quase 2.500 pessoas vão estar lá, onde quase 80% delas são católicos, espíritas. Eu vou para o meu mundo. A linguagem que eu vou usar para me comunicar com eles amanhã é um pouco diferente daquela que eu estou me comunicando com você aqui hoje. Mas o reino cujo qual eu estou falando aqui hoje é o mesmo que eu vou estar falando amanhã. Mas nós precisamos entender isso. Mas preste atenção, vamos aqui. O verso 21. Olha lá. É semelhante ao fermento que a mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Preste atenção, nós não temos mais a turma do litoral, o pescador, nós não temos o negociante, nós não temos o agricultor. Jesus agora está falando com uma dona de casa. Então, se ele está falando com a dona de casa, vamos usar alguma coisa que seja de fácil entendimento para ela. É isso, é viabilizar o reino. Não é negociar a palavra não se negocia, meus irmãos. Mas eu preciso saber com quem eu estou falando, para eu saber como eu vou falar, como eu vou entregar isso. Então, o reino é de quem? O reino é para quem? O reino é maior do que quem? O reino é tomado a... E descubra como anunciar o... Isso, 6º, já estou acabando. O reino é para hoje. Diga, o reino é para hoje. Isso. Ninguém sabe se vai estar vivo amanhã. Ninguém sabe. Nós não temos. Eu aprendi uma coisa nessa viagem. Eu cheguei ontem de viagem. Segundo minha esposa, foi a melhor viagem da vida dela. Ela não está aqui, eu não vou contar isso no segundo. Tá certo? Ela vai chegar já já. E durante a viagem, eu recebi algumas informações da probabilidade de que eu morresse. Eu tive algumas palavras, algumas percepções de algumas pessoas orando, intercedendo por mim. Eu entrei numa loja lá, uma portuguesa, nunca vi na vida. Me olha com cara de choro e diz que viu o Brasil muito triste, porque o pastor Cláudio tinha morrido. E aquilo começou, porque não foi uma pessoa só. E eu comecei a achar que eu ia morrer. Eu falei, será que eu vou morrer? Aqui, será que eu vou morrer? Meu Deus do céu. Aí eu falei, eu vou fazer uma viagem diferente. Eu vou fazer uma viagem com a minha mulher como se fosse a última. Menino, pensa num negócio legal. Fui com ela no shopping tudo. Só tinha hora para chegar, não tinha hora para ir embora. Comemos no melhor lugar, nos divertimos. Ah, não. E ela, Cláudio, que viagem boa. E eu pensando. E ela se divertindo. Mas pensa numa viagem que foi maneira. Aí eu comecei a pensar o seguinte: por que é que a gente, pelo menos 2 dias na semana, não vive assim? Como se fosse o último dia. Pare e pense. Eu comecei a pensar isso. Eu falei, eu nem morri. O que indica que eu posso fazer? Porque o reino de Deus é para... Não é para amanhã, você não sabe se vai estar vivo, você não sabe se... Hoje a senhora está bonitona, amanhã só pode estar toda lascadinha. Entendeu? Hoje você está são, amanhã você não sabe, você não sabe. Então o reino de Deus é para hoje. Ah, eu vou aceitar Jesus semana que vem. Eu vou te dar texto aqui, senão o pessoal não acredita. Lucas 12, 20, coloca na tela aí. Lucas 12, irmão, versículo 20, trabalha não. Mas Deus lhe disse o quê? Louco, esta noite lhe pedirão a sua? E o que tens preparado, para quem será? O cara está fazendo um montão de plano para o futuro e ele vai morrer
Naquele dia, na narrativa de Jesus. Não estou falando aqui que ninguém vai morrer não, viu? Tem gente aqui que nem sai. Porque o pessoal, às vezes para receber a palavra de vitória, tem dificuldade. Se eu falasse aqui, Deus está falando comigo aqui agora, que você vai receber 5 milhões amanhã. Você ia pensar 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões. Quem é que vai me dar 5 milhões, rapaz? Eu, hein? O senhor está ficando doido? Está querendo tirar alguma coisa de mim para falar isso? Mas se eu falasse assim, Deus está me revelando que hoje ainda você vai ser atropelado. Vou, pastor. Ora por mim aí, pastor. O senhor viu que ia me atropelar? Você era um caminhão? Olha, eu posso dormir aqui hoje. É porque as pessoas têm uma facilidade de receber coisa ruim. Então o reino é para hoje. Fala para quem está do seu lado. O reino é para hoje. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o dia que você tem que ser feliz? Isso aí, amar, se divertir hoje. Viva seu dia como se fosse o último. Uma hora você acerta. Eu vou fazer esse troço com minha mulher pelo menos umas 2 vezes na semana. Porque para fazer sempre é só doido. Mas de vez em quando dá para fazer. Foi tão bom. Eu não posso falar tudo. Até porque não aconteceu nada. Mas foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Então vamos recapitular que eu vou para o último ponto no final. No segundo culto eu tenho como falar mais. Só para a gente entender aqui, virou escolinha. O reino é de quem? O reino é para quem? O reino é maior do que quem? O reino é tomado a? Descubra como anunciar o reino é para? E por último, o reino é do amor. É o reino do amor, gente. Tem que amar. Tem que amar. Amar quem? Todo mundo. Pastor, mas é difícil. Pois é. Mas tem que amar. Só que você precisa só entender uma coisinha. Por favor, vá para casa pelo menos pensar nisso. Não precisa gostar de todo mundo. Mas tem que amar todos. Diz assim, alguns não caminham perto, mas todos estão nas minhas orações. O reino do amor é um reino que ama a todos, sim ou não? Mas não consegue conviver com todos. Porque tem gente que não pertence ao seu mundo, não pode andar perto, entendeu? Não interessa se tem seu sangue, porque às vezes até mosquito tem. Hoje eu sei que é muito difícil falar isso na igreja. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis. Por quê? Porque parece que se eu não convivo, eu não amo. Não tem a ver. Ô irmão, deixa eu falar para você. Todo mês nós mandamos uma grana para a África, para países, nações não alcançadas no Evangelho. Certo? Nosso missionário está chegando aí daqui uns dias, vai passar por aqui para prestar relatório. Relatório, certo? De um dinheiro que você envia para ele. Nós enviamos. É assim que funciona. E por que é que enviamos? Porque amamos aquelas pessoas, sim ou não? Mas gostamos delas? Não, a gente nem conhece. Gostar tem a ver com gosto. Então tem gente que você vai provar e não gosta. É esquisito ouvir isso, né? Principalmente dentro da igreja. Ô pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu amo todo mundo. E continue, mas não tenta conviver com todo mundo não. Repita comigo assim, quem começa achando que todos são bons, termina achando que todos são maus. Quem começa, repita, achando que dá para viver com todos, termina achando que não dá para viver com ninguém. Se você contou segredo para todo mundo, eu sei que hoje você não conta para ninguém. Se você levou todo mundo na sua casa, eu sei que hoje você não leva ninguém. Se você ajudou todo mundo, eu sei que hoje você não ajuda ninguém. Aí vai para o inferno por causa de umas pessoas que a gente tem que amar. Então o reino é do amor, não é dos otários. Entendeu? Você não pode amar de ficar bobo. Não pode. Porque segundo a Bíblia, você ama a Deus primeiro, depois você se ama, depois você ama o próximo. É assim que funciona. Gosta das pessoas ou não. Então o reino é do amor, sim ou não? Você ama quem? Isso, você ama quem te ama, quem não te ama. Você ama. Tem umas pessoas que você fala, Senhor, tem que amar. Tem que amar todo mundo.
E uma coisa que eu vou te ensinar e termina aqui. Quem não quer receber Jesus, ore para essa pessoa morrer devagar. Ok? Isso é um ensinamento que eu te dou. E eu estou falando sério. Você prega o evangelho para ela, você fala, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus é o único caminho, a verdade, a vida. Ele pagou um preço, você vai morar no céu com Jesus. Entendeu? Entendi. Quer receber ele? Não. Então tá bom. Vamos lá. Aí você fala, Senhor, sabe aquela pessoa que eu preguei e não quer? Deixa ele morrer devagar. Porque todo mundo que morre devagar acha o endereço. Pode ver, na hora que está morrendo, Senhor, Pai, me perdoa, me recebe, pronto, achou o endereço, foi. Gente, na minha opinião, se tem um troço que é difícil, é ir para o inferno. É muito difícil entrar no inferno. A pessoa tem que fazer muita força para entrar lá. Porque a bondade e a misericórdia de Deus. Agora, se morrer assim rápido assim, então você vai andando na pista, ande sempre na contramão. Porque se você andar na mão e o carro te pegar por trás e tu não estiver pronto, aí tu já chegou sem... Aí lascou. Aí já tem que ir pronto com o passaporte e com visto. Se chegar sem visto, você tá entendendo? Aí tá fechado lá o negócio. Aí você pensa que vai passar só lá na frente. Eu fico imaginando Jesus. Pensa nós chegando. Pensa. Nós chegando, Jesus bem assim, sentado do lado de Deus, olhando e falando assim. Tamo junto, Cláudio. Aí pensa, chegou o Zia. O Zia vai entrar também, vai. O reino é para todos, até para o Zia. Mas tem gente que vai passar lá e aí Jesus vai estar lá, sim ou não vai? Sim ou não? E aí Jesus vai fazer. Você está rindo de duas vezes, hein? Deixa eu falar uma coisa para você. Ô, gente, é um projeto de salvação maravilhoso. Vamos recapitular? O reino é de quem? É para quem? É maior do que quem? É tomado a? Eu tenho que descobrir como anuncio o reino é para e o reino é do